Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Leonardo, sou engenheiro de segurança do trabalho da DPVS CASC e hoje a gente vai falar como manter o bem-estar e prevenir o desconforto na rotina de trabalho e na vida diária com posturas adequadas. Estamos com a nossa técnica de segurança com formação em fisioterapia para poder responder as nossas dúvidas. Bom dia, Maria Ângela. Bom dia. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui para esclarecer algumas dúvidas muito frequentes, né? Aqui na UF, a gente está tendo muito afastamento por conta da ergonomia, né? Posturas, lesões, enfim, tudo, né? Então, eu estou querendo te perguntar como que a gente pode prevenir esses afastamentos. Então, eu trouxe aqui uma listagem aqui de perguntas. Maria Ângela, por que é importante falar sobre a postura no ambiente de trabalho? Então, a postura ela está diretamente ligada à saúde do trabalhador, das pessoas como um todo, né? Porque quando você tem uma postura, por muito tempo, você fica permanentemente numa postura, ela, por mais que ela pareça para você confortável, ela vai trazer algumas consequências, né? Você pode ter fadiga muscular, dores na coluna, má circulação, tem alguns problemas que a gente pode evitar tendo uma boa postura, fazendo pausas regulares, fazendo alternâncias de postura. Entendi, Maria Ângela. E Maria Ângela, quais são os principais problemas causados pela má postura? Então, o principal são as doenças osteomusculares, né, que é o que tem causado bastante afastamento, como você disse. A gente também tem a flacidez abdominal para quem trabalha muito sentado, tende a ter uma flacidez abdominal, o cansaço visual, né, porque a gente trabalha muito com tela hoje em dia, né, tanto no computador como no celular. Vamos ter lesões também, né, dores musculares, enfim, é uma série de problemas que podem virar doenças, né, futuramente, se a gente não cuidar. Sim. E como a estrutura da coluna vertebral influencia na postura? Então, a coluna ela tem algumas curvaturas que são fisiológicas, que são normais da coluna, né? E para isso eu vou mostrar para vocês, ilustrando, que eu acho que fica melhor. Aqui. A gente tem, a primeira curvatura que a gente tem fica na cervical, no pescoço, que é uma lordose, né? Aqui a gente tem a cifose, na lombar a gente tem outra lordose e a nível de quadril sacral a gente tem aqui outra cifose. O que acontece? Isso são curvaturas normais, que é o normal da gente ter. Uma equilibra a outra. Você pode ver que uma faz isso, outra faz isso, sempre no equilíbrio. O problema é quando a gente aumenta essas curvaturas, tem um aumento delas. Quando a gente tem um aumento dessa lordose, a gente vai chamar de hiperlordose, que pode ser aqui ou aqui. Aqui a gente tem um caso típico de hiperlordose. Isso a postura para dormir, para sentar, tudo isso pode dar uma hiperlordose. Mais à frente eu vou explicar para vocês algumas coisas que vão ter isso como consequência. Quando a curvatura é lateralizada, não é nessas curvaturas, mas sim na lateral, uso de bolsas, mochilas, posição de sentar, também faz isso. A gente tem escoliose. Essas curvaturas já são patológicas, não são fisiológicas. E a hipercifose, que é uma das mais comuns que a gente tem exatamente pelo uso de tela, né? Hoje em dia a gente usando as telas, tanto o computador quanto o celular, a gente tende a fazer isso. Então, a gente vai fazendo uma protusão de cabeça, ou o computador está numa posição errada, o monitor, a gente faz isso, então a gente vai fazendo essa hipercifose aqui. E, Maria Ângela, assim, diante desses problemas que você apresentou para a gente, como a ginástica laboral pode estar ajudando para poder prevenir ou evitar esses problemas? Então, a ginástica laboral são exercícios que a gente faz no ambiente laboral. A gente faz no dia a dia, o ideal é que faça pelo menos 10 minutos de pausa, né? Para alongar, ela vem como uma ginástica terapêutica e preventiva. E aí a gente tem 3 tipos de ginástica laboral. A gente tem a preparatória, a compensatória e a de relaxamento. A preparatória a gente usa no começo do dia. A gente vem como se fosse para acordar os músculos, né? Dar aquela alongada. Eu brinco que normalmente a gente já nasce sabendo e desaprende. Vocês já viram que bebê, quando acorda de manhã, ele se espreguiça? E a gente, com o tempo, com a correria do dia a dia, a gente deixa de se espreguiçar. Aquilo é um alongamento que a gente deveria fazer todos os dias e a gente deixa de fazer.
E essa é a preparatória. A compensatória, ela vem mais ou menos no meio do dia, porque aí você tem alguns músculos que você vai usar mais, né? E outros usa menos. Aí você compensa. Aquele músculo que foi usado mais, a gente vai fazer um alongamento, um relaxamento nele. E o músculo que está parado, que está sem utilidade, você tenta dar uma fortalecida, algum trabalho. E no final é de relaxamento, que é no final do dia, que ela vem para trazer um relaxamento mesmo. Para diminuir o estresse, relaxar mesmo, te deixar mais... Você consegue ir para casa relaxado. Nossa, interessante, Mariana. E aí tem mais uma aqui, mais algumas, né? Existem tipos diferentes de ginástica laboral? São essas três que eu São disse. essas três, né? Pode dar algumas dicas práticas para quem trabalha sentado ou sentado o dia inteiro, né? Claro. A gente tem aqui. O ideal é que tenha os olhos, né? O monitor tenha essa linha reta, ou de forma que fique à frente, para você não abaixar muito a cabeça, como é o caso desse, né? Que ele vai, abaixa. Aqui a coluna está toda errada, tá vendo aqui? Você está aumentando a cifose, está fazendo uma protusão de cabeça. Esse encosto tem que ter um encosto lombar, né? Para poder te dar um conforto lombar aqui. Para fazer a curvatura da lombar, como eu disse, a gente tem que sempre respeitar essas curvaturas do corpo. Na postura de sentar, você tem que estar a 90 graus aqui. Pode ter um apoio para o pé, mas pode não ter, desde que você ajuste a sua cadeira na altura que você fica a 90 graus. Ah, por quê, Maria? Por que eu tenho que ficar a 90 graus? Não posso ficar assim? Não, se você fica nessa posição, aqui você vai ter como se apertasse, né, a panturrilha. Dessa forma você atrapalha com que o retorno venoso. Porque a panturrilha nossa é como se fosse o segundo coração. Ela que bombeia o sangue para voltar. Se só a sua perna está assim, ou pendurada, ou ao contrário, a cadeira está muito baixa e ela está levantada, isso vai atrapalhar o retorno venoso aqui. Então você vai ter um problema de circulação. Essa seria uma postura adequada. Essas posturas elas vão além, né? Eu falo do trabalho, mas a gente também tem que tomar cuidado com as posturas que são feitas em casa, né? Como você dorme, como você pega um peso, são situações que a gente tem no dia a dia que a gente tem que tomar cuidado. Pode perguntar. Que seria a próxima pergunta, né? Quais são os cuidados que a gente pode fazer fora do ambiente de trabalho para poder prevenir, né? Exercitar. Ah, tá. Então, enfim, a forma como dormir, porque a gente dorme de 6 a 8 horas no dia. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. O colchão tem que ser um colchão intermediário, né? Ele não pode ser um colchão... A gente tem muito essa ideia de que um colchão ortopédico duro, esse seria o melhor para a minha coluna. Não é, gente. O ortopédico, ele tem que ser intermediário, porque tem ortopédico que você deita, parece que você está deitando no chão. Sim. De tão firme. Tem que ser um colchão intermediário. Ele não pode ser mole demais, porque aí tem que acompanhar a curvatura do seu corpo. Ele tem que ser flexível, mas não flexível demais, nem firme demais. Então, aqui, ó, por exemplo, e o travesseiro também é muito importante. Ela pôs um travesseiro alto, dormindo de lado. Não pode, aqui, ó, tá vendo? A gente não acompanhou aqui a curvatura da cervical dela, levantou. O ideal seria que um travesseiro que seja da altura do seu ombro aqui, dessa altura, né, até aqui, de forma que a sua cabeça nem fica assim e nem assim. Aqui, você coloca um travesseiro entre as pernas, para poder a coluna não rodar. No caso, o quadril rodar para frente, porque você tende a girar o quadril. Quando dorme, você relaxa, a perna vai para frente. Então, tem que ter aqui. Evita dormir de bruço, porque você vai acometer muito a lombar e a cervical. E se dormir de barriga para cima, usa um travesseiro também respeitando a sua curvatura da cervical. Né? E coloca um travesseiro aqui. Porque quando você fica reta, essa curvatura ela acentua muito a lombar. Aí você sente um desconforto. Aí você colocando o travesseiro aqui, você deixa ela um pouco mais confortável. Então, o carregamento de peso também é muito importante, né? E para isso, eu vou exemplificar com a minha amiga, né, Carol, engenheira também de segurança do trabalho, da UF. A gente vai exemplificar como é que seria para pegar um peso no chão da forma correta. O que acontece? Você não deve dobrar a coluna, como a maioria das vezes a gente faz, sem pensar, a gente vai dessa forma. Você vai fazer como a Carol está fazendo, dobra o joelho. A gente tem articulações no corpo, joelho, quadril, cotovelo, né? Essas articulações são feitas para flexionar mesmo. A coluna não, a coluna ela tem a flexibilidade dela, a gente precisa usar em alguns momentos,
mas não a todo momento. E nesse momento você vai fazer isso, você vai dobrar, pegar, trazer o objeto próximo do seu corpo, porque se ele estiver muito pesado você fazer isso, você vai tender a fazer isso. Então faça que nem a Carol fez, joga para perto do corpo, traga e levante. Tentar carregar, eu vou buscar sacolas no supermercado. Sempre distribua uma de um lado, outra de outro, o mesmo peso de um lado do outro, para poder a gente manter a coluna em equilíbrio. Uso de celular, né? Aí você evita de ficar dessa forma, use dessa forma. Levanta, o cotovelo pode ficar assim, Carol, assim, pode ficar aqui. E assim, para te dar o conforto. O salto, né? Carol tá bem, tá sapatinho baixinho, ok? Mas eu gosto de usar salto. A gente pode usar a plataforma, que ela te dá um pouco de conforto, te dá um pouco de salto, mas tomar cuidado com ela, porque ela dá a falsa sensação de pisada firme, o que facilita você virar o pé. Mas pelo menos ela não tem essa questão do salto. O que o salto faz? O salto, o ideal é que seja de 3 a 5 centímetros. No salto acima disso, ele joga a pressão do peso do corpo todo para frente, né? E aumenta a chance de você ter joanetes no seu pé por conta dessa pressão na ponta do pé. O sapato de bico fino também faz isso, independente se é alto ou baixo. E a gente pede-se, e também acontece isso, na coluna. Se você usa um salto, você aumenta a lordose, a gente tem uma hiperlordose. Tá vendo a diferença aqui de uma pessoa sem salto, a curvatura está normal. Quando ela usa o salto, ela tende a fazer isso. Ela vai para frente, você compensa para não cair, você faz isso. E aí você faz com que essa curvatura seja aumentada. Há também uma pressão grande sobre o joelho, nessa região. E a panturrilha também fica comprimida, porque você fica dessa forma, você faz uma força, né, naquela região ali. Então é legal também o salto por conta disso. E aqui a gente tem algumas dicas, né, do dia a dia. O que é a base? A base é sempre manter a coluna reta, né? Eu estou dormindo na posição certinha, vou levantar, estou de lado, apoio, levanto, ao invés de eu levantar dessa forma. Eu vou pegar um bebê, como eu fiz com a Carol aqui, ela dobrou, né, a coluna, tá retinha, não fazer dessa forma. No dia a dia, na casa, né, olha lá, a posição até para poder lavar, passar roupa, você tem que ter uma mesa que dê uma posição, acho que aqui não tem, mas a gente tem que ter uma posição reta, né, que não fique assim para passar roupa e nem assim. Então hoje em dia a gente tem ajuste em mesa sem problema algum, rodo, ó. Então no dia a dia, e a gente chega aqui, a bicicleta para pegar uma coisa no carro, tudo a gente tem que ter postura, ó. Sempre lembrar, vamos dobrar os joelhos. Aqui para colocar um sapato, você tem um apoio. E para bolsas, né, que eu falei, a gente tentar distribuir. E o uso de bolsas, gente, porque a gente tem notado muita escoliose por conta do uso errado de bolsa. Eu gosto de usar bolsa de um lado só. Desse jeito aqui, a gente tende a fazer o quê? A gente levanta o ombro para não cair. Né? A gente faz isso. Mas aí o que você faz? Você pega a sua mão, segura aqui, que aí ela vai ficar firme. Eu gosto de usar a bolsa assim, ok, use dessa forma. Mas hoje eu usei do lado direito, amanhã eu vou usar do lado esquerdo. Vamos compensar essa coluna. Ou, melhor, quero usar só de uma alça, use na transversal, porque assim você equilibra também. Melhor ainda seria a mochila, né? A gente usa uma mochila. É claro que também não vai colocar o peso do mundo, carregar a casa nas costas, né? A gente coloca um peso adequado. O ideal é no máximo 10% do seu peso. As crianças hoje em dia usam mochilas muito pesadas para ir para a escola. Então a mochila tem que ter uma altura certa, a altura dela está certinha aqui, que é aqui. Não deixar ela muito baixa, porque senão ela vai te jogar para trás, né? E a mochila também não deve ser muito pesada. A alça dessa aqui não é o ideal. O ideal é uma alça mais acolchoada, quando você for carregar muito peso. Pouca coisa igual essa daqui, ok, não tem problema. Esse seria o ideal da bolsa. Ótima explicação, Maria Ângela. E agora, nesse momento, né, eu queria que você passasse uma última mensagem em relação ao assunto dos nossos servidores. O que você fala aí? Eu sempre falo que a gente tem que ouvir o corpo da gente, né? Prestar muita atenção. Como eu tenho dores, eu estou desconfortável, eu tenho sentido. Então, o ideal é a gente se alonguem, façam pausas, que seja 10 minutos por dia. Use a garrafinha de água para te ajudar, porque com isso você vai se hidratando e
dessa forma vai fazer com que você levante, vá ao banheiro. Nesse momento que você vai levantar para ir ao banheiro, aproveita, se alongue, para poder melhorar a sua circulação, evitar a fadiga muscular. Tudo isso parece que não, mas faz toda a diferença no final de tudo. E você também, lembra, dicas de ouro, né? Manter a coluna ereta, né? Usar o joelho, usar o quadril, sempre que for pegar o peso daquela forma que eu expliquei, use bolsa dessa forma, faça atividade física e com certeza vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Que bom. Então essa é a mensagem da nossa equipe de segurança do trabalho, da DPVS CASC, na Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos. Bom dia.